Abra a sua Bíblia, lá em Isaías 55. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está. Vê aí o primeiro versículo do mesmo capítulo. A todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e pode tomar o seu assento, desocupar as suas mãos e aplaudir a palavra de Deus. Aleluia. Você já foi comprar alguma coisa sem dinheiro? Dá para comprar sem dinheiro? Porque quando a gente compra fiado, o dinheiro está ali simbolicamente sendo aguardado, né? É claro que tem algumas pessoas que usam isso simbolicamente muito profundo, né? Mas ninguém compra sem dinheiro. Mas de Deus nós podemos receber sem dinheiro. E Deus, Ele tem para nós sem dinheiro as coisas mais necessárias: água, que é a purificação da palavra; o vinho, que é a alegria na terra; e o leite. O apóstolo Pedro, ele fala assim: como meninos, desejai ardentemente o crescimento. Desejai como o menino deseja o leite materno. A gente tem que desejar crescer. E a Bíblia nos fala no livro de Reis, e os livros de Reis, 1º e 2º Reis, é um livro que tem a ênfase na vida dos reis de Israel, por isso o livro de Reis, e reis de Judá. E ele enfatiza como que o rei servia a lei e o quanto ele era fiel ou não fiel. O rei bom não dependia dos projetos dele, dependia do quanto ele era fiel a Deus. É o que nós vemos no livro dos reis. Só que o livro dos reis, ele começa com o rei Davi e termina com o rei da Babilônia. Ó a queda. Então, começa com um rei segundo o coração de Deus e termina com um rei que está oprimindo o povo de Deus. O livro de Reis, ele começa com Salomão, primeiro rei contado ali, e termina com Joaquim. Os livros de Reis, ele começa com a construção do templo, que Davi encarrega a Salomão, e termina com a destruição do templo. Mas, para que nós não tenhamos essa vida que começa bem e termina mal, nós precisamos de leite. Precisamos crescer. Cutuca quem está do seu lado e diz: você tem que crescer. Aleluia. Sabe por que eu estou vindo sem gravata? Porque meu pescoço cresceu. Minhas camisas não estão mais abotoando. Eu só tenho uma camisa que abotou no pescoço. Então eu guardo ela quando eu vou nas igrejas mais rígidas. Que lá, se eu chegar assim, complica. Mas tudo bem. Gordura à parte, voltemos à palavra. A Bíblia nos diz em 2 Reis, capítulo 23, se você quiser abrir aí, você pode abrir. 2 Reis 23, o versículo de número 25. 2 Reis 23, versículo 25. Diz assim: e antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu, e com toda a sua, e com todas as suas, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. O plano de Deus para a sua vida é que você cresça mais do que qualquer um que já veio. E que você cresça muito mesmo.
Cresça muito. Deus quer fazer de você um gigante na fé. Deus quer fazer você crescer. E aqui nós temos o exemplo do rei Josias. O rei Josias, ele viveu mais ou menos no ano 640 a.C. Ele era neto de Manassés. O Manassés reinara por 55 anos. Ele perseguiu as pessoas piedosas e proibiu o culto a Deus. Isso foi o avô dele. O pai do avô morreu, o pai assumiu. O pai assumiu, seguiu a mesma linha do avô. Tem aquela ideia de que filho de peixe, peixinho é? Talvez seu pai seja um Manassés ou um Amon. Mas a partir do momento que você levanta sua mão, você é filho do peixão lá de cima. Você é filho de Deus. Então você se torna a semelhança dele. Ainda que tenha vindo maldição sobre seu avô, sobre seu pai, aquele que tem Cristo, a maldição foi quebrada. E ele pode crescer, pode fazer a diferença, pode ter uma nova história, pode viver o impossível. E o Josias, ele assumiu o reino porque enquanto o pai dele reinava, o povo fez uma maracutaia e acabou matando o pai dele. E ele assumiu o reinado muito velhinho, Josias, com 8 anos de idade. Qual é a idade daquele menino ali? É Iago? Qual é a idade do Iago? Olha aí, um pouquinho maior que o Iago. Imagina o Iago de presidente do Brasil. Imaginou? Pois é. Josias, com 8 anos, ele assumiu o reinado. Com 16 anos, ele passou a buscar a Deus. E com 20 anos, ele começou a proibir a idolatria. E com 26 anos, ele ordenou que a casa do Senhor fosse consertada. Quando você vê que ele foi crescendo, e ele foi fazendo mais. Eu não sei com que idade você começou a buscar a Deus. O Josias foi com 16. Talvez você foi com menos ou com mais. Mas agora é tempo de purificar o altar e de levantar a casa de adoração. É tempo de purificar o altar e consertar as fendas. Aquilo que tem sido brecha na sua vida é tempo de ser tapado, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que você possa crescer, para que a palavra de Deus produza resultado na sua vida. O Josias, ele, quando faz a reforma, ele encontra no templo empoeirado a palavra. A lei, a palavra de Deus naquele tempo não era em caderno assim, eram em pergaminhos, em rolos. E veja, dentro do templo estava a palavra de Deus jogada. Às vezes, as pessoas, a pastora comentou mesmo, as pessoas vêm à igreja e deixam a Bíblia aí. Lá na igreja eu comecei a pegar todas as Bíblias que ficavam no banco e dar. Aí parou de ficar a Bíblia no banco. Tinha pessoa que ia para a igreja só de domingo, deixava a Bíblia lá. Falei, sua Bíblia é mais crente que você, irmão. Leva a Bíblia para casa. Falou, para quê, pastor? Eu só leio aqui. Falei, tá aí o problema. Mas tudo bem. Às vezes a palavra de Deus está dentro de nós. Porque hoje nós somos templos do Senhor. Mas às vezes ela está jogada num canto, sem valor, empoeirada. Mas hoje é dia da palavra ser reencontrada e assumir a posição dela de novo. É tempo de buscar o leite da palavra que faz a gente crescer. A Bíblia nos fala que a palavra, ela era representada na arca. No templo havia uma arca que ficava no Santo dos Santos. E essa arca, ela representava a própria presença de Deus. Quando o povo levantava a arca, eles diziam, Deus levantou-se e vai agora na nossa frente. Quando eles colocavam a arca no chão, diziam, Deus agora volta para o meio do seu povo. E na arca tinha 3 elementos. Ela tinha o maná, que era o pão que chovia no deserto. Ela tinha as 2 tábuas da lei, que
tinha os 10 mandamentos. E ela tinha a vara de amendoeira, que havia florescido, confirmando o ministério de Arão. Quando nós olhamos para a história de Israel, no momento de pecado muito grande, o povo foi para uma guerra, e Deus disse assim: eu não estou com vocês nessa guerra. Falou assim: Deus não quer ir, mas vamos levar a força. Pegaram a arca e levaram. Fizeram a maior festa quando a arca chegou lá. E aí os inimigos falaram assim, os filisteus: o que está acontecendo? Alguém disse: o Deus de Israel está no meio deles. Eles falaram: vixe, vamos perder a guerra. No outro dia foram guerrear, pronto, quer perder. Mas Deus não é levado à força para lugar nenhum. Ele faz o que quer, quando quer e se quer. E se não quiser, quem vai poder fazer alguma coisa? Jó, ele diz assim: bem que eu queria processar Deus, mas quem vai entregar a intimação para ele? E os filisteus matam os sacerdotes e roubam a arca. Roubam a arca. Quando roubam a arca, colocam ela lá dentro do templo de Dagon. E lá, a estátua de Dagon, que era o deus dos filisteus, o deus principal, quando eles acordam de manhã que vão entrar no templo, a estátua está dobrada diante da arca. O que o inimigo quer fazer de nós é roubar a palavra de Deus do nosso coração. O inimigo às vezes até deixa você vir na igreja, mas ele não quer que você guarde a palavra. Ele até deixa você pensar que Deus está com você, mas ele não quer que você cresça. E é a palavra que faz crescer. A presença de Deus é simbolizada pela arca. E hoje a arca não é uma caixa que fica dentro da igreja. Hoje a arca é você que tem a presença de Deus dentro da sua vida. Agora, como que a presença de Deus está em mim? Como que eu sei se realmente Deus está em mim? Se a palavra dele estiver em você, Deus está em você. Deus vela pela sua palavra. Deus cumpre a sua palavra. Deus anda com a sua palavra. Se você anda com a palavra, Deus anda contigo. O inimigo, ele quer tirar a palavra. E a palavra é simbolizada pelos 3 elementos. Primeiro é o maná. O maná caia no deserto todo dia. Nós precisamos da palavra todo dia. Diariamente. Diariamente. Vocês já ouviram falar de Elias, o profeta, não já? Sabe qual era o apelido dele? Quem lembra o apelido? O rei colocou perturbador de Israel. Perturbador. Hoje em dia tem muitos crentes com o apelido de perturbado. E isso não pode. Você tem que ser um perturbador. Você tem que receber a palavra de Deus todo dia. Sabe por que Elias foi chamado por Acabe de perturbador? Porque o nome Elias significa Jeová é Deus. Quem é Deus? Quem? Elias significa Jeová é Deus. E Acabe era idólatra. Ele adorava a Baal. Acabe adorava Baal. Quando Acabe estava lá no templo, lá, Baal, você é bom. Baal manda chuva. Baal, você é Deus. Chega alguém para falar com Acabe. Quem? Elias. E o nome de Elias era o quê? Jeová é Deus. Acabe está lá, Baal, você é bom. Alguém chega e diz assim: Acabe, tem um profeta querendo falar com você. Que profeta? Jeová é Deus. Não é Baal. Isso aí não é nada. Quem é Deus é Jeová. E Elias, ele tinha então esse apelido de perturbador, porque ele levava no nome o nome de Deus. Você hoje leva no teu nome o nome de Deus, porque você é cristão. Onde tem um cristão, Cristo está envolvido e Deus guarda, porque é seu filho. Ei, irmão, seja um perturbador se for preciso, mas quem ouvir de você tem que ouvir de Deus. Quem conhecer você tem que saber que você é de Deus. Quem andar com você deve andar com Deus. Seja um perturbador. Cutuca quem está do seu lado, diga: não um perturbado. Né? A outra coisa que tinha na arca eram as tábuas. É a palavra que exorta. A palavra
que fala a respeito do futuro. O maná é a palavra hoje. E amanhã é hoje de novo. Aquela palavra que vem todo dia. Para aquele dia. As tábuas da lei são a palavra que Deus fala para você guardar. Tem coisa que Deus fala para nós hoje no culto e não serve para nada hoje. Tem nada a ver com a nossa vida. Mas a gente guarda. Lá na frente serve. Agora tem coisa que Deus fala hoje. Se Ele deixasse para falar amanhã, não precisava mais. Deus fala na hora. Esse é o maná. A palavra ela fala do futuro. As tábuas da lei representam a palavra no futuro. E ela nos livra de sofrer à toa. Porque quando roubaram a arca e vão buscar a arca, como a estátua caiu, no outro dia caiu de novo, se quebrou, os filisteus também foram pegos por uma praga, eles colocaram a arca para fora. E a arca foi colocada em vacas e as vacas foram no caminho de Israel. Ficou lá na casa de alguém e depois a arca foi conduzida ao tabernáculo. Quando a arca vai ser conduzida ao tabernáculo, eles colocam a arca em bois. Bois vão carregando a arca. Só que a palavra dizia que quem deveria carregar a palavra, ou melhor, a arca, eram os levitas. Eram aqueles que serviam a Deus. Os separados para o ministério. E quem estava levando os bois, umas bestas ignorantes. E não é. A presença de Deus não era para acompanhar. Quando eles estão lá caminhando, um boi escorrega, a arca vai cair. Quando ela vai cair, alguém põe a mão para ela não cair. Quando põe a mão, morre. Davi fica muito chateado. Por que alguém estava tão feliz? Porque estava sendo feito errado. Às vezes Deus diz coisas para nós que nós dizemos, mas para que está dizendo isso? É para nos livrar da morte amanhã. É para nos livrar do perigo do amanhã. A gente olha para o agora. Deus olha para o agora e para o depois. Se Deus te disse algo, ainda que você esteja vendo que de outro jeito é mais fácil ou parece melhor, acredite na palavra de Deus, porque Deus ele sabe o fim do caminho, Ele sabe como guiar você. Deixa a palavra de Deus te guiar. Se você quer crescer, seja guiado pela palavra de Deus. Busque a palavra diariamente e seja guiado por ela. Ela tem que ser sua bússola. Lá também tinha a vara de amendoeira. Arão era sacerdote. E Moisés era o profeta. Algumas pessoas se levantaram e começaram a dizer assim, sabe por que Arão é sacerdote? Porque é irmão de Moisés. Se não fosse irmão de Moisés, não era nada, porque ele não tem competência. E Arão ficou muito chateado. Talvez alguém diga algo parecido de você. Ah, é amigo da pastora. Ah, é amigo do pastor. Ah, é parente, está aproximado. Se não fosse assim com os pastores, não era nada. E ali, Arão fica arrasado. Deus diz assim a Arão, Arão, separa um de cada tribo que quer ser líder. Um de cada sacerdote. E manda que cada um pegue a vara e deixe aí na terra. A que florescer primeiro, esse é o que eu chamei. Colocaram. Quando colocaram, depois quando foram ver, todas as varas estavam secas. Mas a vara que Arão tinha colocado, essa estava florida. E era uma vara de amendoeira. Talvez você está pensando em desistir e não quer crescer mais. Por causa das afrontas que você tem ouvido. É assim mesmo. A palavra também nos consola com o passado. E a vara de amendoeira ela dá duas flores. E todo o ministério das duas flores. Uma branca e uma rosa. Eram as flores que a vara de amendoeira dá. São as flores que ainda existem. Uma é amarga e a outra é doce. No ministério, no servir a Deus, no andar com Cristo, nós temos momentos de amargura, mas
temos momentos de doçura também. Agora o que nos consola é saber que mesmo quando recebemos acusações, mesmo quando nossa chamada é questionada, mesmo quando o nosso ministério é questionado, mesmo quando as pessoas atiram pedra, mesmo que seja amargura ou doçura, em todo tempo Deus está conosco para nos consolar. A palavra nos faz crescer porque ela nos consola. Se você está experimentando algo amargo, não desista não. Deus vai te fazer crescer nessa situação e amanhã você estará maior e mais forte em nome do Senhor Jesus. Meu pai é pastor desde que eu sou criança. E eu posso dizer que eu comi o pão que o diabo amassou na igreja. Filho de pastor não podia fazer nada. Eu pensei em sair da igreja e ir para outra que o pastor não fosse meu pai. Só para me ver livre desse karma. Mas nos momentos de dores, a palavra do Senhor me consolou. E Ele mostrou que não foi pai, não foi mãe. Não foi por A ou foi por B. Mas Ele amou a mim. Deus ama você. Ele escolheu você. Não importa com quem você tem mais amizade. Deus, Ele não faz esses corta-caminho. Quando Deus escolhe, pode estar onde for, Ele traz, porque o braço dele te alcança. Ele te alcançou. Ele não pegou atalho. Foi Ele quem te escolheu. Então não desista. Deixa a palavra sarar o seu passado também. Precisamos do leite para crescer. Precisamos andar como Josias com a palavra. Já falei isso, inclusive, na reunião de obreiros que a gente teve aqui, a palestra de obreiros. Existe um tipo de pessoa que não pode servir a Deus, que é o anão. Quem estava aqui na palestra deve lembrar. Quem é o anão? É aquele que não cresce. Qual o problema do anão? Ele passa um dia, passa o outro, passa anos, ele é do mesmo? Do mesmo? Do mesmo tamanho. Tem pessoa que está na igreja há 1000 anos e está do mesmo tamanho. É os mesmos problemas. Tem uma missionária, amiga minha, que ela prega nas igrejas também. E um dia ela estava na casa dela, o telefone tocou. Falou assim: vai Senhor, missionária. Ela: amém. Ela: sou irmã fulana da igreja do pastor Beltrano. A senhora ora por mim? Estou numa luta. Ela falou: tá bom. Aí orou pelo telefone. Amém, amém, tchau. Tchau. Desligou. Passou uns meses. Ligou. Alô, missionário. Alô. Eu sou irmã fulana da igreja do pastor Beltrano. Só ora por mim, que eu estou numa luta. Tá bom. Aí orou. Aí isso foi se repetindo. Chegou um dia, estava lá o telefone tocando, a campainha tocando. O filho da missionária para sair para a escola, ela tendo que dar almoço, o telefone toca. A missionária atende: alô? A irmã: alô, missionário. Tudo bom? Tudo bem. Eu sou a irmã fulana da igreja do pastor Beltrano. A senhora ora por mim? Ela falou assim: irmão, você é da igreja do pastor Beltrano, não é? Ele é. Sou. Eu conheço esse pastor. Ele é homem de Deus. Eu estou admirado de ele não ter te ensinado a orar ainda. Você não sabe orar? Eu vou te ensinar, irmã. Você vai falar assim: meu Deus, meu Pai. Ele te escuta. Depois só termina em nome de Jesus, que Deus vai te atender. Tem que crescer, irmão. Tem pessoa que quer matar gigante, está correndo de anãozinho. Tem que crescer. Tem que crescer. Deseja o crescimento, nem que ele venha com luta, nem que ele venha com dificuldade. Não pense que essa luta veio para te matar. Não, ela veio para você crescer. Deus vai fazer você crescer. Não tenha medo. Não tenha medo. E o outro é o coxo, que também não podia servir. Porque o coxo, ele cresce desproporcional. Ele tem uma perna maior que a outra. Ele anda bem de uma perna, da outra ele anda mal. Pedro diz que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Tem crente que é cheio da graça. Ele faz vigília. Ele ora. Fala em língua. Sapateia. Dá pirueta. Roda peão. Quebra asa. Faz tudo. Se falar de Bíblia, ele diz: o que é isso?
cresceu bem de um lado, mas do outro está atrasado. Tem outros que não. Lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Conhece toda a história de Israel, história do Novo Testamento. Sabe tudo no hebraico, no grego. Quando manifesta um demônio, ele pega o diploma de teologia e fica batendo com o diploma na cabeça do demoniado. Não resolve. Não resolve. Você tem que crescer na graça e no conhecimento. Você tem que crescer de maneira que agrade a Deus. Ore um pouco mais. Leia um pouco mais a Bíblia. Leia um pouco mais a Bíblia. E ore um pouco mais. Cresce. O Tuca Internacional diz, cresce. Fale, cresce por igual. A palavra, ela também tinha representação no tabernáculo com a pia. A pia era para ser feita de espelhos de mulheres. Que o sacerdote, quando ofereceu o sacrifício, ele lavava as mãos. E a palavra, ela faz isso. Ela é como espelho. Ela nos purifica, nos lava, e como espelho ela mostra o que está errado. Você sabe que às vezes alguém tem vontade de brigar com o espelho. Pelo menos eu tenho. E às vezes eu vejo o espelho e eu viro a cara. Faz um tempo que eu ando meio intrigado com o espelho. Eu acho que não é pecado se intrigar com ele, não. Com ele eu acho que pode. Mas não adianta eu brigar com o espelho. O problema não é nele, o problema é em mim. Às vezes a palavra vem, a pessoa não gosta, mas o problema nunca era a palavra. A palavra é só o espelho que mostra para nós. Só que Deus colocou o espelho, não foi no canto. Deus colocou o espelho na pia. Porque Deus não apenas mostra o seu erro, Ele também te purifica. Ele te dá a oportunidade de mudar. Ele te dá a condição de melhorar. Ele te dá a condição de viver de maneira que o agrade. Eu coloquei hoje uma outra camisa. Terça-feira eu fui pregar. Uma outra camisa. Aí teve lá uma unção, o pastor me ungiu, me encheu de azeite. Aí me ungiu, pôs a mão no meu bucho. Aí tá bom. Eu cheguei em casa, nem tirei a camisa, pus lá no cabide, bonitinho. Aí hoje eu me vesti. Como eu não me olho no espelho, e aí que mora o perigo, eu só olho no espelho do banheiro, que mostra daqui pra cima. Falei pra Regiane, tô bem? Ela falou assim, essa camisa tá suja. Aí por algum motivo eu só vejo a camisa até aqui, né? Eu olhei e falei, mas não tá suja. E ela falou assim, essa camisa tá suja. Aí eu fiz assim. Aí eu vi a manchona amarela aqui. Não tava suja, tava podre de sujeira. Podre de sujeira. Às vezes nós estamos vendo só a parte que está limpa. Mas a palavra de Deus é o espelho que nos mostra onde está a sujeira escondida. Só que graças a Deus eu tenho uma boa esposa e tinha outra camisa disponível. Eu tirei aquela, vesti essa, que ainda está limpa. Graças a Deus. Deus, Ele não mostra o seu erro e deixa você jogado. Deus, Ele mostra o seu erro e te dá a oportunidade de crescer. Eu não conheço uma pessoa que nunca errou. O problema não é errar. Todo mundo já errou. O que você não pode é continuar errando. Aquele que conhece a Deus não vive pecando. Deus te dá a chance de arrependimento e te dá a oportunidade de crescimento. É isso que o Senhor nos dá. E a Bíblia nos conta que Deus, Ele nos dá a sua palavra e ela não volta vazia. Ela produz resultado. Deus não dá a palavra para você saber mais. Deus não quer encher você de conhecimento. Deus quer encher você de poder. Se Deus quisesse encher você de conhecimento, Ele te dava o Google. Não. Ele te dá a palavra dEle. Porque Ele quer te encher de poder. A palavra te dá poder. É com a palavra que você cresce. A Bíblia diz que Eleazar, filho de Dodô, ele foi defender a terra dele numa guerra. Ele lutou tanto que a espada ficou grudada na mão dele.
Ele abriu a mão, a espada não soltava, porque aquela espada grudou na mão dele. É assim que nós devemos viver, irmão. Temos que andar tanto com a palavra que ela tem que estar grudada em nós. A palavra é você, você é a palavra. Quando você abre a boca, Deus fala. Você tem que ter a palavra grudada em você. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele venceu com a palavra. Cada vez que Satanás dizia algo, ele dizia, está escrito, está escrito, está escrito. Ele tinha a palavra, com a palavra ele venceu. É com a palavra que você vai vencer. Não basta ter a espada, tem que manejar bem a palavra da verdade. E hoje Deus te dá a oportunidade de crescer e manejar bem essa palavra. Quem tem Bíblia? Precisamos manejar bem agora. Eu não sei quantos já passaram por isso, mas eu já passei. Momento de apuro, a gente vai lá e abre a Bíblia, Senhor, fala comigo. Onde sair é Deus falando. Isso é um perigo, né? Dizem, não sei se isso é verdade ou história. Diz que o homem estava em apuro e falou assim, Senhor, eu vou tirar 3 palavras. E o que sair, eu vou fazer. Tirou a primeira e saiu, e Judas enforcou-se. Ele falou, meu Deus, deixa eu ver a segunda. Aí tirou a segunda. Quando tirou a segunda, saiu assim, vai tu e faz o mesmo. Aí tirou a terceira. Quando ele tirou a terceira, saiu assim, o que tens de fazer, fazes tu depressa. Olha o perigo. Pastor, mas no momento de apuro, eu já tirei a palavra assim, Deus falou comigo. Comigo também. E às vezes eu fico com tanta pena da gente que eu deixa eu falar com esse pobre coitado, ele não vai se enforcar. Mas quando a gente tem a palavra dentro do nosso coração, na hora da luta, o Espírito Santo nos lembra da palavra. O Espírito Santo nos lembra. Agora, como que o Espírito Santo vai me lembrar se não tem o que eu lembrar porque eu nunca li? Eu preciso da palavra. Eu vou crescer é com a palavra. Que possamos receber o leite da palavra. E estar maior hoje do que ontem. E que ainda que às vezes tropeçamos, que a gente sempre veja a mão do Senhor estendida para nos levantar. E que Ele nunca nos deixe afundar, mas que sempre nos dê a oportunidade de crescer um pouco mais. Deus quer fazer de você um gigante. Você crê nisso? Você quer crescer? Então se coloca de pé e aplauda o Senhor.